Boa tarde. Vou entrar para ela. Então vamos entrar para ela. Boa tarde, pessoal. Eu mandei um convite aí, presta atenção aqui na Movitec. Por aí. Vocês estão me escutando? Boa tarde, Instituto Unimed RS. Sim, todo mundo. Sim, boa tarde. Aí, com a TV, né? Sim, boa tarde. Boa tarde. Movimento pelos Direitos da Criança e do Adolescente. Olá, boa tarde. 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 Eu sou a Anne, do Instituto da Criança com Diabetes. Todos bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu vou ter que ficar de máscara porque eu estou dentro do CTI do Moinhos de Vento, tá? Então, mas vou ficar participando aqui, tá bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Tatiele do Clube de Mães Santa Rosa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nara do Instituto Unicred. Boa tarde, Wagner Ruiz, da Rede Débora Calabre. Boa tarde, Débora do Banco de Alimentos. Agradecer. Boa tarde, Tatiana da Fundação Projeto Pescar. Boa tarde, Cristiane, representando a ONG Viver de Rir.
Boa tarde, pessoal. Estamos prontos para iniciar mais uma plenária virtual, né? Deixa eu ver aqui, estamos com 104 já. Um grupo bom, né? 14h06. Vamos esperar até fechar 14h10. 4 minutos, 3 minutos. Aí iniciamos, pode ser? Pode ser, só que assim, o Alino tem uma capacidade máxima na reunião online, depois a gente não consegue mais, né? Será que já encheu a máxima? Deixa eu ver. Não sei, porque uma vez Nós temos a capacidade ali de 150. Depois desses que ultrapassarem os 150, eles podem acompanhar pelo YouTube. Não tem a mesma interação, mas pode acompanhar pelo YouTube. Inclusive, a chamada depois ela vai estar presente no chat do YouTube. Tá. Mas está em 106 ainda, né? E o Gustavo e a Rose conta como 2 ou como 1? Essa dupla quase vale vezes 2, né? 2 vezes 2. Então, tem que Raiz participar. quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 2. O pessoal tem que preencher alguma coisa específica para a presença ou é só escrever ali no chat como é que é? Não, tem a lista de presença. No chat. Explica aí, Gustavo.
no chat tem um linkzinho que é um forms.gle. Esse forms ele vai pedir lá a região que você tem a instituição, o nome da instituição, daí ele vai pedir os dados ali, preenchimento praticamente automático, só precisa adicionar ali o seu nome no meio do formulário. Tem um formulário específico. Olá, boa tarde. É a Andréa, do Banco de Livros. Eu acessei o Forms e não tem mais espaço para colocar a presença. O Forms, ele não tem uma limitação. Boa tarde, mas não está dando mesmo. Nós também tentamos durante a semana e não conseguimos, e hoje também não conseguimos colocar nossa presença pelo Forms. Nós fizemos isso há 3 minutos atrás, eu fiz o preenchimento do formulário. Esse formulário está no chat. Faz 3 minutos que eu fiz ele. Acabei de fazer. Eu fiz agora e consegui. Eu estou fazendo nesse momento. Eu tentei fazer antecipadamente também e não consegui, disse que não podia mais. Mas agora, ao entrar na reunião, eu também consegui. Acho que tentando com a reunião ativa, já vai parar. Eu acho que todo Sim, mundo né? recebeu por e-mail. Acho que poder acessar o Forms que veio por e-mail durante a semana, eu também não tinha conseguido, mas agora eu consegui. Tem o link da presença, no próprio link da Assembleia, logo abaixo tem um link para constar a presença. Pessoal, só dá para dar presença agora pelo link que está ali no nosso chat. Abre o chat, entra ali. De outro jeito, não vai conseguir, nem fora do horário da plenária, né? Porque é presença em plenária. Exatamente essa observação que eu ia fazer ali para os colegas. Ah, mas eu sou nervosa. A presença é para essa ocasião da plenária, né? É para isso que serve o formulário. Se a gente tenta preencher antes, é que nem Coloca o link aqui de novo, aqui na chamada para nós, fica mais fácil. Claro. Tá, obrigada. Eu preenchi ali, foi bem tranquilo, deu certinho. Então tá, pessoal. Boa tarde novamente a todos. Já agradecendo a presença de vocês todos, né? E mais uma plenária nossa virtual, né? Quem sabe já no próximo mês a gente consegue novamente voltar às presenciais, né? Mas, de qualquer forma, também é um espaço que nós estamos nos apropriando bem, né? E eu acho que conseguimos bons resultados, né? Com a plenária virtual também, né? Mas a gente sabe que sempre preferimos o presencial, né? Que dá para sentir mais de perto a energia e a força que cada um tem e traz para esse momento, né? E sempre que o fórum tem essa missão de representar as entidades, né? Para nós é muito importante essa presença presencial, né? Diz que a presença virtual é presença também, né? Então, mas a presença presencial, né, como se pode dizer, ela é algo que nos identifica como fórum de entidades, né? A nossa história, nossa construção, né? E ela traz algo muito positivo quando a gente está próximo também, né? Fisicamente. Mas então, vamos hoje, né, conversar um pouco, trazer algumas informações que no decorrer, né, dessas últimas semanas, né, a gente vem acompanhando aí e vem trazendo também, né. Então, a gente tem hoje uma pauta bem tranquila, até no sentido de que nada muito engessado, né. Inclusive, tem lá no final, para quem quiser também trazer alguma questão, né. Inicialmente, trazer para vocês um pouquinho da nossa caminhada que a gente tem feito enquanto coordenação,
né? Diante dessa situação que a gente vive, né? Que hoje tomou conta das nossas agendas, né? Não poderia ser diferente também, né? Diante de uma calamidade pública, uma catástrofe que a gente passou e ainda passa, né? Não poderia ser diferente, né? Então, a gente precisa realmente, né, priorizar esse momento e a gente já até pede desculpa se algum segmento se sentir um pouco, digamos, descoberto pelo fórum, mas por essa coordenação, digamos assim, porque a gente está muito focado agora, né, em poder ajudar as entidades na retomada, né, das atividades. Né? E para retomar, esse é o grande objetivo, né, a retomada das atividades. Mas é um caminho longo, né? Então, a gente passa por diversos processos para chegar a isso, né? Então, nós temos hoje um universo de 40 instituições, aproximadamente, que tiveram suas entidades atingidas diretamente, né, pelas enchentes, né? Umas mais graves e outras menos, mas muito impacto teve. São mais de 3.000 crianças e adolescentes que estão sem atendimento. Talvez já tenha diminuído, que algumas já começaram a retomar o atendimento, né? Mas é um impacto muito grande. E a nossa luta, junto com o Conselho da Criança, né, junto também com, agora mais ainda, ultimamente com o CEMAS, com o CME, né, com o Conselho da Educação, Conselho da Assistência, Conselho da Criança, estamos aí unindo forças principalmente para poder pensar formas de buscar recursos, né, para as entidades, que agora precisam muito mais, né, do que antes, né, recursos para poder investir e repor aquilo que foi perdido, na verdade. Então, encontrar esses recursos e, além disso, liberar esses recursos com a urgência que precisa ser, mas aí é que começam os entraves, né? Essa questão da agilidade na liberação de recursos. Mas, enfim, estamos tendo, acho que, avanços nesse sentido, né? Trago para vocês, assim, para o conhecimento de todas, mesmo aquelas que não estão passando por essa situação, né, de que se avançou com relação a um seminário de formação com as entidades atingidas, que a gente promoveu junto com o CNBK, né, de aproximação, de escutar, de dar sugestões de como fazer esse reconhecimento. Então, tudo uma coisa, é algo que a gente não sabe fazer, na verdade, porque é algo novo, né? Nunca ninguém passou assim uma situação tão grave, pelo menos que a gente saiba, né? De entidades completamente destruídas, né? A parte física, né? Emocional também. Aí é um outro impacto que a gente não tem nem como ainda medir, digamos assim, né? O impacto emocional que causou tudo isso, que ainda está causando. Mas, enfim, então, os avanços que a gente está tendo, que a gente tem reuniões praticamente diárias, né? Mais que uma, e até assim, ressaltando a importância do Conselho da Criança, que está, né, liderada aí pela Carol, assim, está incansavelmente, né, lutando para conseguir fazer com que as coisas andem. Então, realmente é um processo doloroso para todos, não só para as entidades, mas para quem quer ajudar também, né? Mas, enfim, então, os avanços que está se notando, assim, não, avanços que já se conseguiu, né? Depois de
muitas reuniões e discussões, né, se conseguiu avançar, né, eu acho que aqui provavelmente se agilizou um pouco mais foi através da SMED, né, que pode dar um suporte, que poderá e vai dar um suporte para as entidades de educação infantil, diretamente, né, com recursos, né. Então, isso aí já ficou uma situação que deu um alívio para as entidades de educação infantil, no sentido de, pelo menos, ter dinheiro para começar o trabalho de reorganização da instituição, né? Então, mas é um trabalho de formiguinha, um trabalho bem difícil, né? Porque imagina vocês que, quando tu faz o edital, que tu vai comprar aí uma quantidade de material, a gente já se apavora e corre para dar conta. Imagina você, de repente, ter que contabilizar tudo que você já tinha e comprar tudo de novo. Então, vocês imaginam o universo de demanda que isso gera. Mas é o que as entidades estão passando, né? Então, nesse sentido, a SMED conseguiu, né, agilizar um pouco mais que o Conselho da Criança, né, internamente, com decisões, né, do jurídico, da SMED, de liberar o recurso, então, uma ajuda, né? Não vai dar para tudo, né? Talvez uma ou outra consiga até, né? A gente não sabe bem o impacto, né, das que têm, às vezes, segundo piso, conseguiram salvar muita coisa, precisa só recuperar o primeiro piso, sei lá, eu estou dando uma suposição aqui, mas a gente não tem dados concretos. Mas, enfim, né? A SMED, então, está agilizando esse processo. Né? Com relação a projetos do CMDK, depois, não sei se a Carol já está aí, ou alguém do CMDK vai trazer também as questões, né, que estão se alinhando, né, estão encaminhadas com relação à liberação de recurso para as entidades. Tá? Tivemos reuniões bem difíceis, né, que mesmo que a gente diz que nesse momento de calamidade tem como agilizar os processos, tem como tirar algumas vírgulas, tem gente que não adianta, não tira as vírgulas, né? Então, aí é um processo bem demorado, muitas vezes, né? Mas, enfim. Né? E a questão de que, por exemplo, precisamos, só para fechar essa questão, fechar não, dar mais um outro ponto importante com relação às entidades específicas que estão passando por essa calamidade, né, como se diz, né, de agilizar a questão, porque existe uma possibilidade de um projeto de apoio, né, isso vai além do que já vai se fazer com a SMED, além do que... Porque a gente não sabe quanto que vai dar conta esse recurso da SMED, quanto que vai dar conta o Fundo Criança. O impacto é grande. Para vocês terem uma ideia, tem entidades que contabilizou 1.700.000 de prejuízo, né? Numa entidade educacional. Destruiu tudo. Uma ideia, então vai de 500.000 a quase 2 milhões. Né? Então, isso sem contar um exemplo que nem Pão dos Pobres, que a gente não tem nem como calcular que para quantos milhões vai. Né? Mas, enfim, né? Só para dizer que existe um projeto que é um processo até bem simples, não é, porque ele requer que você possa construir aí dentro desse universo um valor de investimento que vai precisar. Isso não é bem fácil, né? A gente poder ter esse valor. Tendo esse valor, essas entidades que ainda estão nesse processo de reconstrução. Eu sei que eu vou precisar de tanto. Né?
E junto com algumas fotos da entidade e com os dados da entidade, colocar esse projeto simples assim, não é simples o processo, mas com poucas informações, num site que a prefeitura está disponibilizando para apoios, inclusive, internacionais. E segundo o secretário Coronel André, ele disse que está tendo muita sensibilidade de pessoas que querem ajudar. Só que, para ajudar, eles querem saber para onde vai o dinheiro. Então, tem lá no site tais e tais entidades, né? E precisa um investimento de tantos mil. Lino, só para colaborar, boa tarde, pessoal, é como uma captação de recursos, né? Direto ali com a prefeitura, as pessoas estão procurando, né? Pessoas internacionais, mas aí a gente tem que ter, então, as entidades precisam ter essa construção desse plano de trabalho genérico, né? Já organizado, para a pessoa vai visualizar, por exemplo, um grupo internacional de Londres. Eu gostei disso, isso me interessa, combina com o que a gente trabalha aqui na Europa. A gente trabalha aqui, lá na Austrália, e isso é interessante, tem verde, tem não sei o quê. Então, é bom já ter uma linha de pensamento, né? Para já a gente estar lançando. E também no site nosso, a gente já colocou algumas coisas, a gente gostaria também de um resumo, que a gente também quer colocar no próprio Instagram do fórum também, né? Porque eles vão começar a fazer essa busca e vocês precisam ter publicidade daquilo que era feito, né? O problema é que algumas instituições faziam pouca publicidade, né? Das suas ações. Então, também, para quem vai ajudar, que é um investimento, é uma marca, por exemplo, quer ajudar ali, ela quer que fique colado com algo legal. E vai ali, não tem. Então, vocês aprendam a alimentar o veículo de comunicação digital de vocês, tá? Então, precisa aí, eu acho que o Érico até já disponibilizou um link, né? Passar essas informações e, pelo que ele falou, poucas entidades responderam. Então, essas entidades que vão precisar de muito investimento, né? Elas puderem passar essas informações para o Érico, e ele vai disponibilizar para o pessoal da prefeitura, porque daqui a pouco dá a sorte grande conseguir. Uma entidade é adotada por um parceiro aí e realmente investe o dinheiro direto. Né? Não passa por essa burocracia que é passar por isso, passar por aquilo, para não ser aqui 300 liberação para o dinheiro chegar. Nesse sentido. A outro, para fechar essa questão, fechar não digo, mas assim, outro ponto importante, que está se trabalhando, é a questão da retomada dos atendimentos dessas entidades. Algum tipo de atendimento que seria possível, em construção também, junto com o Conselho, com o CME, para ver critérios, para ver formas, tipos de atendimento que poderá a instituição prestar nesse período, enquanto não retoma o seu prédio, enquanto o prédio não está pronto. Que tipo de serviço, né, Elaine? Você quer contribuir nesse ponto, Elaine? Desculpa, só porque a Elaine é do Conselho e ela tem participado dessas discussões. Boa tarde para todos, que bom estarmos aí de novo reunidos, né? Realmente, o Conselho está se debruçando no sentido de construir orientações sobre esse caos que se estabeleceu, não só para aquelas instituições que foram alagadas, destruídas, mas também para essas. Um questionário, uma pesquisa que está sendo lançada, nós conseguimos 30% das nossas instituições que responderam. E daquelas que foram atingidas e estão assim com situações bem difíceis para retornar, somente 7 responderam à pesquisa. Quer dizer que a gente
não têm como ajudar, né, financeiramente, mas nós temos como estar fazendo alguns encaminhamentos a nível da política da educação infantil nesse momento, né? Então, é importante que o pessoal preencha aquela pesquisa. Ah, mas eu não fui atingido. Preenche. Gente, as municipais todas responderam, e nós que somos responsáveis pela educação infantil em Porto Alegre, 85% do atendimento é feito por nós não respondemos. Se nós estamos bem, que bom que estamos bem, né? Se temos alguma opinião sobre a situação para pôr ali na pesquisa, vamos lá, né? Para que a gente possa unir forças. Não adianta os conselhos estarem progredindo, né? Fazendo sites para captação junto à prefeitura, tentando que a prefeitura entre com verba específica para quem perdeu tudo, e todos esses segmentos, né? Se a gente não fizer conjunto. Então, o fórum tem esse poder. Tá? Ah, mas o CME não faz nada. O CME não faz nada, a gente só trabalha feito louco, fazendo legislação, fazendo notificação, nota técnica, para ver se a SMED segue os parâmetros previstos para a educação, tanto infantil como as demais. Então, é importante que todos respondam, por favor, pessoal. E esses pontos, assim, eu sei que daqui a pouco... Vamos só dar uma olhada, acho que tem alguém com o microfone aberto que está dando um pouco de interferência. Solange, está de microfone aberto. Obrigado, isso. E aí, essas questões que a gente precisa responder, eu sei que às vezes a pessoa não está nem com cabeça, está louca lá, vendo as coisas da entidade, preocupado nisso, né? Às vezes nem está acessando, né, as coisas, né, não está conseguindo. Mas, assim, pode socorrer ao fórum, né? Pode se socorrer, tem o Érico, o secretário, né? Pede ajuda, olha, eu não respondi, eu consigo, vou até o fórum, a sede do fórum, responde lá. Hoje, muita coisa se consegue fazer pelo celular também, né? Mas, assim, é uma coisa que, infelizmente, aonde a gente vai, por isso que eu acho que vocês nunca receberam tanta pesquisa, né, para preencher. Mas, assim, mas aonde a gente vai, a gente só avança quando tem dados. Tá, mas quanto é? Quanto? Vocês estão falando de quanto? Qual é o impacto? Né? Quantas entidades são? E muitas vezes a gente vai no chutômetro, assim, mas não seria o correto. Então, assim, essa coisa é chata, é um saco, como se diz, né? Mas é que precisa porque é o que dá dados e precisa. Né? Eu vou passar aqui abrir para o pessoal que já se inscreveu, né? Porque, de repente, é também nessa mesma linha e daí depois acaba retornando tudo de novo. A Milene. É Nilene. Tira uma perninha. Nilene. Lino e demais, assim, eu respondi a pesquisa porque é o seguinte, na verdade, mesmo as organizações que não tenham sido atingidas diretamente pelas cheias, tiveram problemas no telhado, tiveram, no meu caso, né, problemas até na fiação elétrica, porque choveu, entrou água, aquela coisa toda. Então, eu já escrevi isso porque é uma coisa que custa muito. Arrumar telhado, tu tem que chamar pessoas que saibam trabalhar, porque senão, ao invés de arrumar, termina com o resto. Então, eu respondi à pesquisa, inclusive eu até tinha falado com a Rose lá do CBDK, aliás, com a Carol do CBDK, se era possível a gente incluir esses serviços, porque também foi pela cheia, pelo aguaceiro que deu tudo isso, né? Então, eu fiquei preocupada de que, claro, eu acho que a prioridade é as organizações que tiveram problemas sérios, mas também a gente também tem que considerar as outras que também tiveram problemas e que o dinheiro não tem como fazer essas melhorias sem apoio.
Sim, inclusive até nessa pauta aí, foi uma pauta bem difícil, porque hoje, né, há dinheiro só para a função da calamidade, né? Querem liberar dinheiro só para quem está na faixa vermelha. Né? Então, olha, deu um trabalho, tá? Não sei se a Carol está aí, mas tipo assim, ó, Desgastante, né, Nil? Conselheiro aí do CMDK também, para poder fazer com que o pessoal entenda, ó, o Paulinho aí, né, de que vai ser disponibilizado uma parte do recurso, sim, e agilizar até para as que estão, né, foram atingidas, né, que estão na mancha vermelha, né, mas o Conselho também tem políticas e precisa investir nas suas políticas, né? Então, não vai poder pegar todo esse dinheiro do Fundo Criança para as atingidas e por uma questão que tem questões da política do Conselho, e aí a gente já tem assim sinalizado o aumento de problemas gerados também, né, na cidade como um todo, em função desta calamidade. Né, Paulinho? Paulinho, tu podia até fazer uma fala nesse sentido, que é bem importante, né? Porque agora sim se prioriza a questão das entidades alagadas, com certeza, né? Mas não dá para, tipo assim, usar todo o recurso livre que tem no Conselho que não vai resolver também. Se fosse resolver, pelo menos, o problema de todo mundo, mas não vai resolver, porque é muito dinheiro que se precisa, né? Mas uma parte do recurso, sim, precisa atender as demais políticas do Conselho, né? E que tem que também ser disponibilizado para as demais entidades, que nem a Nilene estava comentando. Tiveram outros problemas também causados pelo excesso de chuva, né? Além disso, tem as questões de fundo emocional, né, que vão aumentar, né, projetos nesse sentido também, da saúde mental, né, projetos que possam atender a questão do trabalho infantil, do abuso e exploração sexual, que está aumentando. Tudo isso tem relação com a tragédia. Então, muita coisa vai mudar. E se o Conselho não pode decidir por uma política de prevenção, imagina. Né? Então, mas olha, né, Paulinho? Complementa aí, Paulinho, antes de passar para os inscritos aí. Isso, boa tarde a todos. Né? Então, é isso que o Lino traz aí, e os demais. Então, desde o início de maio, a coordenação do Fórum e do CMDK, né, estamos fazendo reunião com a Prefeitura, junto ao pessoal do Fundo Criança, para a liberação do recurso que temos, o recurso livre do Fundo Criança para as organizações. Né? Então, desde o início, a gente queria colocar todas as organizações de Porto Alegre, né, para este recurso, né? Então, tivemos vários enfrentamentos, né? Questões jurídicas, PGM, TCE, né? Tribunal de Contas, os advogados da Prefeitura. Então, viemos debatendo, né? Então, sexta-feira teve uma reunião ali, final da tarde, já à noite também, né? Para a gente alinhar tanto o CMDK, a equipe do Fundo Criança e o gabinete ali do prefeito, né, que é o Coronel André. Então, o que ficou? Para a liberação imediata, para já, né, assim, menos de 30 dias, então tivemos que fazer da seguinte forma. Então, vai ter uma primeira turma agora, a primeira etapa, que é priorizando essas instituições, que dá mais ou menos 40,
né, que o pessoal chama de mancha, ou como o Lino falou ali, a faixa vermelha, né? E aquelas que realmente perderam tudo. A gente não queria deixar de forma nenhuma, como a Annelise, né? Annelise que falou ali, né? A questão teve outras que foram atingidas fora dessa mancha aí, dessa faixa vermelha, tipo com telhado, goteira, infiltrações e etc., né? Mas para o Tribunal de Contas, PGM e os demais, né? Então, quem está fora, então não entraria nesta questão da calamidade, né, ambiental. Então, hoje a gente entrou no consenso, tipo assim, então vamos fazer essa primeira parte, né, urgente, para estas 40, pelo menos para reabrir, para fazer algo para recomeçar o atendimento. E a segunda parte, então, vai entrar todas as outras, né, como o Lino falou hoje pela manhã, né, para as políticas da criança e do adolescente, que foram também atingidas indiretamente, ou através da questão natural, de chuvas, etc., mas também com outros atendimentos extras que apareceram, né, como a questão de alimentação, de acolhimento às outras famílias que vêm de outros territórios, e etc. Então, a princípio, vai ser nesse sistema, né, mas todos serão beneficiados, né? Vai ser prioridade agora e as demais a segunda etapa. Então, foi mais ou menos isso. Então, a gente está faltando ali ainda um parecer que talvez vai sair hoje à tarde, né, da PGM, para a gente amanhã dar alguma notícia através do fórum, né, amanhã ou depois. Então, mais ou menos, resumindo, foi isso aí, Lino. É difícil resumir tanta reunião, né? Mas, enfim... Só para eu entender, Lino. Uma primeira etapa, essas 40, e numa segunda etapa, todas as outras, Isso, atingidas ou não diretamente, todo Isso. o resto, todas as outras. Todas Tá as bem. outras. Tá bem, entendi. A segunda... Deixa eu a segunda só etapa- contribuir. Carol, fala aí que não é bem Boa assim. tarde, Carolzinha. Oi, gente, tudo bom? Espero que Tudo, estejam amor. bem. Assim, ó, só para Então. contribuir ali, nessa primeira etapa, tá? Então, assim, nós estamos desenhando ainda, tá? Então, ele não está na rua, ele é um desenho. Então, a ideia é a gente poder fazer um aporte bem bom para essas. A gente está fazendo um levantamento e a gente fechou o número de 40. É um pouco Sim. menos, mas a gente fechou o número de 40. Nessa primeira etapa, essas 40 instituições seriam recursos já agora até o final de julho. Obrigada. Tá? Então, seria uma força-tarefa da Prefeitura e do Conselho para análise, dizendo a força-tarefa também das instituições, porque as instituições vão ter que começar a se organizar mais. Eu entendo todo o problema. Mas agora, que nem o Lino estava dizendo, a questão de que tem instituições em que ainda não responderam o Recompoa. De 40 instituições, nós temos somente 8 instituições que responderam. Como que a gente vai ajudar se não responde o questionário? Sabe? Então, assim, ó, a gente precisa fazer uma força-tarefa mais forte nisso aí. E aí a gente se coloca à disposição para fazer junto, sentar junto, fazer orçamento junto, tá? Então, voltando ali, então, são 40 instituições para fazer isso. No segundo momento, é um outro edital, que daí vai ser um prazo talvez um pouco mais demorado, mas a gente está tentando ser mais rápido também. Vai ser para as demais instituições, mas pensando principalmente em questões de trabalho infantil e principalmente em exploração sexual. Tá? Então, são mais esses dois temas assim que a gente vai tentar puxar dentro desse edital. Então, as instituições vão ter que começar a pensar ações e que fazem, né, ou que podem fazer, para a gente também combater essas duas questões.
Nós estamos vendo um boom de violência sexual e violência de tudo que é forma em Porto Alegre. E a gente precisa combater isso, tá? Então, trabalho infantil, criança pedindo comida, tá demais, tá? Então, quanto instituições, quanto conselho, a gente pode fazer várias ações em que podem estar diminuindo ao máximo, como a gente fez outras épocas em Porto Alegre, tá? Então, já vão pensando em possibilidades. Não vai ser somente, gente, isso é bom dizer, não vai ser daquela forma do edital. Ah, mas eu quero colocar minha folha de pagamento. Ah, mas eu quero não sei o quê. Não vai ser dessa forma, tá? Este edital vai ser mais focado para essas duas políticas. Talvez a gente consiga ainda puxar uma ou outra questão ali, mas não vai ser igual aos outros editais. A gente precisa de ações rápidas. E essas ações rápidas, a gente vai colocar um dinheiro bom para fazer essas ações rápidas, tá? Eu acho que é mais ou menos isso, Lino. Está escrito aqui, eu queria falar em nome do conselho, Gustavo. Ou é a... E a Rose? A Rose que está junto aqui. Eu queria falar, porque sabe que eu falo, depois eu abro para as outras pessoas falar. Tá, pode ser. Eu acho que é importante trazer para as instituições, eu não sei se elas estão aí, todas as alagadas, né, que a gente está falando da mancha vermelha, de que nós, enquanto coordenação do fórum, se dispomos a ficar, cada um de nós, com 5 instituições, para poder ajudar a fazer o plano de trabalho, até para isso acontecer. Que a gente sabe que, de repente, não estão conseguindo responder esse formulário, a gente até está pedindo qual é o link da pesquisa, Carol, se puder colocar aqui, para a gente replicar de novo o link dessa pesquisa, tá? Mas a gente fica à disposição. Os nossos telefones, acho que vocês todos sabem, porque nós estamos nos grupos de WhatsApp, né? Pode chamar nós, e a coordenação do fórum ficou com essa incumbência aí de a gente poder avançar até para serem contempladas no edital. E até para vocês entenderem essa questão do dinheiro aí do Fundo Criança, no momento que foi decretada a calamidade pública, né, tudo que estava programado de recurso foi trancado, exatamente para atender as questões da calamidade. Isso aconteceu com o dinheiro do Fundo Criança também. Então, aquele edital que já estava se preparando para fazer, teve uma determinação em função da calamidade pública, né? E de que o que não estava, tipo, inclusive até as emendas parlamentares foram canceladas. Então, tudo foi cancelado e agora só se vai atender a questão da calamidade. Então, Lino, nós temos que encontrar uma forma, e foi o que o Conselho fez, né? Encontrar uma forma de poder liberar esse recurso para as demais, né, a partir de uma ligação com a calamidade, né? Então, para poder fazer com que entendesse, não, ele também está atendendo a calamidade, não está dentro da mancha essa vermelha que eles chamam, mas como a calamidade atingiu todas, não só a mancha, né, existem questões que refletiram em toda a cidade. Então, olha, é bem difícil, mas eu acho que está andando para que se consiga, então, atender a todos, né, Carol? Lino, só colocar mais uma questão ali. A Rose pediu para colocar na plenária, acho que não, Rose. Senão a gente não vai ter as instituições que precisam responder e aí outras instituições vão se confundir. Nós já temos um grupo de WhatsApp, onde as instituições que estão na situação de enchentes, vamos dizer assim, elas já estão inseridas neste grupo.
Ali, a gente vai colocar de novo bem em cima, agora, o link. E aí, essas instituições, elas têm que procurar ali para poder responder, tá? E também a questão do edital, Lino e Povo, né? Essa orientação, na verdade, que a gente fala, é uma questão lógica, né? Hoje, todo o recurso de tudo que é lugar está voltado para reconstruir Porto Alegre, reconstruir as instituições, minimizar minimamente os impactos em que estão vindo para Porto Alegre. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, eu sou do Morro da Cruz. A cidade de Eldorado está aqui no Morro da Cruz, né? Tem famílias, como vocês por aí também, nas regiões de vocês, estão abrigando 20, 30 pessoas. Tem alojamentos, agora está diminuindo um pouco, mas tem alojamento em cada esquina. Então, imagina a quantidade de violações em que estão sendo passadas essas crianças, essas famílias, esses idosos, né? Então, assim, a gente precisa, quanto cidade, trabalhar para que a gente possa minimizar todos os impactos. Talvez este primeiro edital, gente, não vá atingir, como eu falei, não vai ser aquele edital normal em que a gente fazia antes. Não vai ser aquele edital de eu quero colocar minha folha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Vai ser ações para retomar. E a gente precisa fazer, aí a gente faz depois um segundo edital, se Deus quiser e tiver dinheiro, né? E aí a gente faz um segundo edital para a gente poder atender o que a gente queria fazer também um pouco antes, tá? É isso aí. Lucimar? Estou aqui. Lino, bem na questão eu gostaria de informar o fórum ou dar uma sugestão. Assim, ó, Lino, eu estava esperando as emendas parlamentares, tá? Eu recebi 40 mil no vereador das parlamentares do ano passado, não recebi o valor. E agora veio o decreto que está tudo parcelado, está tudo paralisado. Só que eu gostaria de ver com o fórum a possibilidade, porque para nós, aqui no Clube de Mães, essa emenda seria para a troca do telhado, por conta do temporal de janeiro de 2022, danificou o nosso telhado, e nós estávamos atrás de recursos e conseguimos o valor do vereador, e agora está bloqueado. O Clube de Mães não foi afetado pela enchente, né? Mas o nosso telhado está afetado, toda vez que chove, pinga tudo, né? A gente atende as crianças, mas no meio das goteiras. Eu acho que o fórum teria que fazer um levantamento dentro das instituições para lutar por esse recurso, que não bloqueasse as emendas que fosse para esses fins, porque do Clube de Mães não tem mais nada a não ser a troca de todo o telhado. Entendeu? Então, eu acho que o fórum poderia fazer esse levantamento. Agora veio essa pesquisa dentro da FASC também, não só da SMED, né? Eu só tenho FASC que tem que responder até amanhã, né? E eu coloquei lá que o Clube de Mães não foi afetado por conta da enchente, mas nós estamos aguardando, né, o recurso da emenda parlamentar, que é a troca do telhado, por conta dos outros, né, temporais que teve em 2022 e do ano passado, esse ano em janeiro, né? Então, assim, afetou mais ainda o nosso telhado. Então, a gente já estava nessa busca de recurso, a gente recebeu o recurso, e agora, por conta de toda essa calamidade, eu entendo que tem que segurar o dinheiro mesmo, mas poder alertarem a quem puder, né, de que as instituições que têm esse recurso das emendas, que estão já para organizar as suas instituições nessas questões, eu acho que teria que ser mantida. Era isso. Ô Lucimar, tu sabe em que fase estava a tua emenda? Não, eu não tinha mandado toda a documentação, porque o nosso estatuto eu tive que mudar, e daí ficou trancado no cartório por conta da enchente também, que eles não tinham luz lá no centro. Eu peguei o estatuto ontem. A FASC, né? Mas eu pedi os documentos. Pediu os documentos, eu fiquei pendurada por conta do estatuto.
Você chegou a ligar para a FASC e perguntar alguma coisa com relação à emenda? Eu tinha perguntado antes, né? Agora eu não perguntei, eu estava organizando os documentos agora, né? E não liguei ainda para o Marco, mas o Marco tinha dito que provavelmente o dinheiro sairia depois, mesmo quem já entregou, e daí eu sei de instituições que já entregaram a documentação, não estavam pendurados, mas também não receberam ainda. O Marco disse que provavelmente por conta da eleição a gente ia receber lá por perto da eleição, né? Mas daí agora, neste momento, eu não liguei ainda lá para a FASC para ver, eu estava terminando de organizar a documentação. É porque o decreto, ele exclui desse processo as emendas que já estavam empenhadas, né? Então, a gente precisa saber em que situação se encontra a nossa emenda, se ela já estava empenhada ou não. Porque... Não, eu acho que não, porque eu não tinha entregue todos os documentos. Bom, vamos... Ô, Lino, lá na escola estava tudo pronto, já entregamos todos os documentos. A semana passada eu liguei perguntando, eles disseram que não sabem quando que vai liberar. Foi isso que eles me responderam. Mas não... Está tudo pronto, está até assinado já. Tá, mas já não tá mencionaram... Mas não mencionaram o decreto... etc. Não falaram nada. A única resposta que o Maurício me deu lá na SMED, que não sabem quando que vão liberar. Tá. Vamos procurar essa informação, porque até para entender, porque alguns já me responderam que, não, se já está num processo de liberação, de pagamento, não teria sido afetada, não sei o quê. Mas aí precisamos saber direto com os gestores. Ô, Lino, nós aqui a gente recebeu também o decreto e a gente também tem esse entendimento daquelas que já estão com empenho, né, assinado, estão asseguradas, né? Então, teria que ver se você tem emendas que já estão com empenho, já assinaram o empenho, essas acredito que vai receber. Pode ser até que demore um pouquinho, mas o recurso é para vir. As demais que não foram empenhadas, e aí o decreto realmente ela... É que a gente ficou um pouco em dúvida com relação ao empenho, não é a nossa assinatura, e sim a assinatura lá de quem despacha. Pode dar seguimento, já está autorizado o pagamento. Daí vai para a secretaria executar. Então, eu entendo que é esse o empenho, é quando já liberam para mandar para a secretaria, mandar fazer o processo de termo de fomento, né? Então, vamos buscar essa informação, talvez isso aí não tenha a ver com o decreto, pode ser que seja uma demora em função da situação que está, as secretarias estão envolvidas com o negócio da calamidade, né, daqui e dali. Mas vamos saber essa informação e a gente vai passar direitinho. A Movitec... Boa tarde. Lino, duas perguntas só que eu tenho para fazer. Duas não, na verdade são várias. Mas esse edital entre o Serviço de Convivência e Educação Infantil no mesmo CNPJ, é isso? Das que foram alagadas? Responde, Carol. Assim, sim, nós vamos fazer o edital para a instituição. Se a instituição atende quantos serviços vai entrar a instituição de uma forma geral, tá? Mas o regramento vai ser depois apresentado para vocês e tudo direitinho. Nós estamos ainda escrevendo todo esse regramento, tá? Carol, só aproveitar... que vocês mandaram ali para preencher, a gente preenche a educação infantil e o serviço de convivência junto, isso? Ali, se tem como dividir, tu pode dividir ali. Pois é, isso é que eu não preenchi ainda, por isso que eu não preenchi, porque eu não conheço, graças a Deus, né? Estava conversando com a Ana agora, né? Ela disse que está só como se fosse educação infantil esse link, quem sabe tinha que dar uma revisada no caso, a Movitec, tá? Ficou o serviço de convivência e a educação infantil alagada. Eu acho que tinha que dar uma revista ali, ela disse que não, que é só para educação infantil. Não, é para todos os serviços. É que a pessoa da prefeitura que fez, provavelmente ela pensou só que tem as instituições, só tem educação infantil.
Mas eu vou pedir para ela alterar ali, mas igual lança como toda instituição. Tá bom. Tá? Eu vou aproveitar, gente, só ali que eu tô com a fala novamente, e só vou fazer uma correção ali, tá? O que eu estou falando agora ali com a Dinamara é o Recompoa, tá? O Recompoa, ele é uma parceria em que a prefeitura está fazendo com quem quer fazer parceria com a prefeitura e de todos os locais para poder fazer doações, adotar uma instituição e coisas assim. Então, isso é para essas 40 instituições que vão estar lá no site da prefeitura, em que a prefeitura vai estar levando junto nas apresentações deles. Da mesma forma que vai apresentar para quem quer adotar uma praça, também vai apresentar quem quer adotar uma instituição. Outra coisa é o edital do CMDK, em que ainda o edital do CMDK ainda está em construção, ainda não está lançado, tá? Mas nós já temos um edital, que é o edital do Itaú Social, em que já está no site e já está correndo o prazo. Então, o que tu tens que fazer, tá? A instituição que quer participar do edital do Itaú Social está lá no site do CMDK, está no site do CMDK o link, tudo que precisa mandar. E aí, o que acontece? Vai entrar, digamos, por exemplo, 20 instituições enviaram um projeto. Dessas 20 instituições, o CMDK escolhe uma para enviar para o Itaú Social. Lá no processo do Itaú Social, aí abre para todo o Brasil concorrer. E aí eles escolhem também, eu não me lembro quantas instituições são, mas aí eles abrem esse processo também, tá? Mas está aberto, quem quiser participar. Outro edital do CEDICA, já está no link ali também, no bate-papo, já está aí o edital também, tá? E o recurso pela FASC. Nós já solicitamos um recurso da mesma forma da SMED para a FASC. Um recurso de contingência ou recurso emergencial, e também já solicitamos a flexibilização do uso da provisão, do saldo, né, da provisão, tá? Então, isso aí também a gente já solicitou para que seja um apoio às instituições, igual forma a SMED está fazendo. Agora sim. Leolina. Eu acho que só lembrando, Carol, do CEDICA, a Simone Romanenko não conseguiu participar aqui, né, no link. Ela falou dos valores também, né? 6 milhões total, 3 organizações da sociedade civil e 3 governos, e todas as resoluções já foram aprovadas, né? Então tá o link ali que a Carol falou, para o pessoal poder participar. Obrigado. Patrícia? Olá, colegas, boa tarde. Espero que estejam todos bens e seguros, né? Passado todo esse momento. O meu nome é Otília, eu sou coordenadora aqui do SER Santa Ana, eu sou fonoaudióloga de formação, e comigo, então, tá a Patrícia, minha colega, que é assistente social. E diante dos cenários que a gente vem enfrentando aqui no nosso serviço, como sendo um serviço de referência para reabilitação intelectual, principalmente atendendo crianças autistas, a gente queria compartilhar um pouco de uma angústia que a gente vem passando aqui no nosso serviço, agora com essas funções decorrentes do acontecimento climático, e foi de como a gente pensar em, de alguma forma, manter o atendimento dessas crianças que estão refugiadas climáticas em outros espaços, em outros territórios, né? A gente sabe que tem um encaminhamento para chegar ao nosso serviço que precisa ser feito por unidade básica de saúde, que muitas vezes essas famílias, essas crianças aguardam uma fila de 2, 3 anos, né? E, por exemplo, temos casos de crianças que são acompanhadas do nosso serviço, que perderam tudo, foram para a casa de familiares no litoral e estão sem os atendimentos. A gente até realizou busca ativa, monitoramento de alguns casos, mas e como garantir realmente um cuidado próximo dessas crianças, principalmente crianças com autismo, né? Então, é uma preocupação assim que a gente queria compartilhar um pouco com vocês e pensar
em que forma que a gente poderia estar auxiliando, instrumentalizando essas famílias, orientando ou pensando enquanto serviços de saúde também, tendo em vista que um novo encaminhamento para essa criança em outro território, talvez ela tenha que esperar de 2 a 3 anos até ter esse acesso, né? E é crucial, pensando em crianças, né, que têm atraso no desenvolvimento, esse tempo de espera é muito e prejudica muito, né? Então, quanto antes esses atendimentos são realizados, melhor. A gente sabe que em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem poucos serviços que atuam na reabilitação intelectual, né? Além de nós temos o CERTA, o Cerepal, né? Existe um apoio agora de um serviço chamado Teacoli, mas ainda assim é muito pouco serviço. E a gente sabe que a demanda é muito grande, precisam muito mais atendimentos, né? A gente gostaria de pensar com vocês também esse cuidado dessas famílias, assim, na questão de saúde, mas que não só saúde, porque essas crianças também estão na escola, né? E a gente precisa que, de fato, a escola seja um espaço acolhedor e que a escola também se sinta confortável diante dos atendimentos, né? Os acompanhamentos, enfim. Em outro momento, se vocês considerarem que é viável, né? A gente pode nos apresentar enquanto serviço, né? E também, até para vocês também compreenderem como é que esse fórum pode também nos realizar esse trabalho junto com a gente, né? Pode pensar estratégias junto com a gente. Eu estava pensando aqui, vocês estariam, né, ligadas, né, a um fórum temático, né? Uhum. Grande fórum, né? Não sei se vocês têm participado. Eu não sei agora, Lino, se está tendo os fóruns temáticos de forma à distância, né? Porque antes presencial vocês sempre comunicavam, mas a gente não teve esse comunicado nos últimos fóruns online. Se tiver, a gente gostaria de estar participando, sim. Não sei se tem alguém da área temática da pessoa com deficiência que poderia nos orientar quanto a isso. Eu não sei quem da coordenação acompanha o fórum, hein, Gustavo? Dos PCD seria, né? Isso. Porque isso aí seria um tema bem importante de provocar no fórum temático, né? Inclusive para fazer realmente essa reflexão e poder trazer um momento de formação. Fala, Gustavo. Logo em seguida eu já coloco aqui a data da próxima reunião. Perfeito. Já coloco no chat aqui. Certo. Isso aí, obrigado. Lino. Quem? Lino, a Rosana, da PAI. Fala, Rosana. Então, Rosana, muito bem. O fórum temático, ele... Abri a câmera, Gustavo. Então, o fórum temático está acontecendo na última quarta terça-feira do mês, e é bem importante que vocês se aproximem, né? A gente não fez reunião nos 2 últimos encontros, né? Mas a gente tem a intenção deste mês a realizar a reunião. Acho que não tem nada que impeça que a gente não faça. Daí é importante que vocês possam se aproximar. É às 14 horas. E aí, vai ser presencial ou online? Então, não conversamos esse mês como que vai ser. Mas acredito que, Lino, tem alguma coisa lá na sede para acessar? Tem algum... Tem, o Érico está com saudade de vocês. Então dá para fazer presencial, aí a gente conversa no grupo ali, como é que tá, né, para cada um assim organizar a nossa pauta também. E aí vocês estarem presentes, seria bem importante, bem pertinente. Vocês informam isso pelo e-mail, né? Não existe grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, sobre os temáticos. A gente tem um grupo de WhatsApp e agora foi criado também, né, ali no fórum, de todos os fóruns, né, temáticos. Gustavo, explica aí, Gustavo, a comunidade. Como é que a gente acessa esses grupos, né? O WhatsApp, ele criou uma funcionalidade nova, né? Na medida que a gente vai... se complexificando, né, tornando as relações um pouco mais complexas. Então, eles bolaram essa ideia de comunidade, onde você pode estar concentrando
diversos grupos que são afins, né? Então, tem uma comunidade do fórum que congrega ali diversos grupos do fórum, dos fóruns temáticos. Alguns são fóruns de coordenação, alguns são fóruns de dirigentes, enfim, né? Mas daí fica uma grande comunidade, e eu já passo o nosso agradecimento para o Érico, que de pronto colocou a data do próximo ali no chat, e também o linkzinho para o grupo. Obrigado, Érico. Sempre atento. Isso aí. Rosane, era isso, Rosane? Não, tá escrita, né? É isso, Lino. Tá. Eu sou a Rosane, do Clube de Mães da Vila União. Eu sou uma das OSC que foi totalmente atingida. Nós estamos desde ontem fazendo a higienização e é pior do que a gente imaginava. Perda, assim, dos móveis que a gente tinha comprado com dinheiro do CMDK, do outro projeto. Móveis bons, mas devido muito tempo embaixo d'água, foi tudo fora. Tudo fora. As mesas, que eram com tampa de ferro, se desmancharam, a parte da fórmica ali se desmanchou. E eu também tenho serviço social, né? Criança e adolescente, os idosos também. Na sala das crianças ali, chegou a 40 centímetros, né? O piso é frio, não aconteceu. Agora eu estou numa sala aqui, ó, que é do Maternal 2, entrou água 40 centímetros. Mas olha os colchonetes, o jeito que ficaram. E eu vou precisar da ajuda do fórum, sim, porque eu estou preenchendo todos os formulários, e a minha coordenadora também está desabrigada, não conseguiu entrar dentro de casa ainda, porque está me auxiliando aqui na escola, e eu vou precisar da ajuda do CMDK. Queria marcar uma hora ali também para vocês poderem me ajudar. Isso. Pode entrar em contato com o Érico, que é o secretário do fórum, Rosane Cabral, Érico. Para depois agendar aí um auxílio. Tá. Com certeza. Você está no grupo das entidades atingidas, né? Respondo ali também, boto foto, compartilho as coisas que a gente está fazendo aqui também. As minhas funcionárias que não foram abrigadas estão ajudando, que não aconteceu nada na casa delas, elas estão trabalhando nos abrigos, sendo voluntária nos abrigos onde as nossas crianças estão sendo atendidas. Eu tenho 6 funcionárias que estão em abrigos. Tá bem. Isso aí tudo vai ser regulamentado aí junto com o País Médico, o CME, para a gente poder justificar essas atividades aí, né, para valer pela parceria, né, pelo termo de colaboração, né, para não haver prejuízo aí na questão do recurso. Nós estamos tendo apoio aí do CME para construir o regramento, né, o que é possível, o que pode ser considerado como atividade de vínculo, né, e atividade também de pedagógica, né? Tá bem? Obrigado, Rosane. Obrigada. Vamos continuar conectados, né? Tá. Renascença, a Brizolinha. Oi? Sara? Dá para ouvir? Estamos te ouvindo. Não, Lino, a gente se atrapalhou aqui, eu não via, eu vi que vocês tinham falado, mas não consegui entender a questão das emendas parlamentares, as emendas impositivas, eles vão pagar ou não? Então, gostaria se tu pudesse nos responder. E mais ainda, a questão do... Eu queria saber, não sei se tem agenda separada para isso, mas eu queria saber a questão dos 5% que eles vão pagar para quem tem as professoras. Tá? Eu gostaria de saber se é os 5% sobre a folha só das professoras ou é o 5% total. Tá. Pega os 5% do total do repasse.
Tá, E o obrigada. Sara, assim, ó, eu posso responder sobre os 5% e depois a Rose vai responder das emendas lá e o Gustavo. Tá bom, obrigada. Tá? Dos 5% é do repasse, tá? E a gente, até esses dias na reunião, a Carol questionou o secretário, né? Porque como falaram que todo o dinheiro foi trancado, que não sei o quê, daí a gente já foi para cima deles, né? A Carol imediatamente escuta aqueles acordos que a gente firmou com o prefeito, dos pagamentos das professoras, ainda falta o plusversário, tá ok, tá mantido. O que está no acordo, está no acordo. O que está no acordo está valendo. Então, vamos ficar acompanhando para realmente que se cumpra. Mas é 5% sobre o repasse. A gente fez o Micarone criou aí uma fórmula aí, exatamente para poder chegar a um cálculo que seria de 5% sobre o repasse, para facilitar o cálculo, na verdade. Mas se fosse só sobre os professores, seria muito mais, né? Entende? Então, por isso que é 5% sobre o repasse, e daí você vai administrar esses 5%, o quanto que você vai conseguir dar de aumento para as professoras, né? Que não vai ser 5%, daí você vai ter que fazer o seu cálculo, né? Conforme o valor que vier. A ideia é que todo esse valor que vier dos 5% do repasse seja utilizado para isso. Por quê? Porque ele foi calculado para que em 5 anos se chegue no piso, né? Então, terá que fazer esses reajustes anualmente, assim, quando tiver esse repasse extra, para que quando fechar os 5 anos, 6 anos quase, possa já ter atingido o piso da categoria. Tá? Sobre a emenda, Gustavo, tem novidade? Sim, nós estávamos aqui agora há pouco em contato com o pessoal da FASC. Estava conversando com o diretor financeiro, o Alexandre, tá? Ele deu o retorno que as emendas impositivas que estavam sendo negociadas e assinadas, essas ontem até houve alguns pagamentos, tá? O segundo passo, as emendas que estão lá na FASC, que não mandaram documento, quem está cuidando das emendas é a SMIPAI, que é a Secretaria de Planejamento, e agora, então, a gente vai pedir para o Érico já fazer um ofício para a coordenação do fórum ir lá negociar com eles, tá? Então, quem já tem e que já assinou, que já está os documentos, essas a FASC já está até pagando. Ontem teve 5 OSCs que já foi depositado o recurso. Até gostaria de saber aí se... Pedreiro, eletricista e pintores, né? Como é que vai ser feito isso lá no edital? Uma vez que, não sei se vocês estão construindo já o texto do edital, que vai facilitar nós da entidade aqui na ponta em relação a isso, porque nós não vamos ter tempo hábil, porque esse pessoal às vezes leva 1 mês e é muito difícil de se conseguir orçamento, né? Então, queria perguntar sobre esse quesito, que eu acho que é bem importante, porque nós lá vamos precisar desses 3 profissionais, no mínimo, né, que é o pintor, o eletricista e o pedreiro para reparos, né, na instituição. Obrigado. Carol? Queria falar sobre 2 questões. Uma é que o representante da SEBEC está trazendo, podemos levar, como a gente já levou, a liberação do item de consumo, né, para a gente poder fazer a liberação de orçamentos. Mas acredito que permanente e terceiros não vai ser possível. Mas aí entra, por exemplo, falando de SMED, entra aquela questão dos orçamentos ali como se tivesse outra nota, alguma coisa assim. Eu acho que também dá para pegar por esse item ali, tá? Quanto CMDK, ainda não sei dizer, porque a gente ainda está vendo o texto e aí depois a gente vê as possibilidades da forma de gasto também.
Sobre a reunião que nós estamos tendo, não entendo muito de tecnologia ali, Gustavo, mas a gente poderia fazer, uma das questões é voltar para o presencial, né? Mas uma segunda questão, quando a gente tiver uma reunião com muitas pessoas participando e o link circulando, eu acho que a gente vai ter um retrabalho, mas alguém ficar, além do Érico, talvez, ali, ficar como responsável por inserir as pessoas a partir da confirmação da instituição que ela é. A instituição ela é responsável por o envio do link e por a representação quem está na reunião. Então, fora isso, ok, não tem ainda inscrição, ainda não está cadastrada ou alguma questão nessa linha, aí a gente também faz uma pré, né? Não digo uma pré-seleção, mas uma pré-triagem das pessoas que vão entrar no link. Eu acho muito desnecessário uma pessoa se prevalecer desta forma de um assunto tão importante que a gente está trabalhando hoje à tarde, né? Então, se essa pessoa ela tem tempo, que bom que ela tenha tempo também para fazer alguma coisa na vida dela, né? Da coordenação do fórum, acho que é Andréia, né, Andréia? Oi. Sim, normalmente eu não aceito se eu não conheço o nome e se não está com a câmera aberta, né? Mas hoje não fui eu anotei agora aqui, estava vasculhando ali no YouTube, é Bianca Alencar e Márcio Barcelos Souza, os dois perfis que deu esse problema aí. Então, quem está com a câmera fechada, a gente fica muito tempo fechado, e não fala nada, a gente não conhece, a gente vai derrubar, gente. Como a gente fez já no Covid, a gente já teve esses ataques, não assim, esse acho que foi o pior, né, Carol? A gente tinha ataques no chat, né, e era assim, encomendado, era um ataque político, a gente sabia dos perfis, que eram haters, sim. E agora eles estão voltando, gente. Isso não foi por acaso. Não vamos ficar botando pano quente que isso é coisinha de adolescente, que nós estamos procurando reunião para zoar. Isso foi comendado, isso é político. Quem aqui está com viseira tá brincando, né? Isso é sério. Isso é político, é um ataque ao fórum, ao conselhos, a tudo que está acontecendo. Então, a gente tem que abrir o olho, tá? A gente vai derrubar a reunião lá no YouTube, não vai ficar gravada lá, porque nós não vamos ficar com essa imagem. A pessoa entrou com esses dois nomes e conseguiu entrar na forma mais absurda possível, que é ficar em foco. Tá? Então, a pessoa fez encomendando. Não foi de zoar, de botar som, nem nada. Tá? Então, assim, ó, tá com a câmera fechada, não vai poder fazer parte. É isso que vai acontecer, porque a gente também tem que preservar aquilo que a gente está lutando aqui. A gente está lutando o tempo todo pelos direitos da criança e adolescente. Acho que a indignação de alguns que trabalham na frente do assédio das crianças que estão vulneráveis a tudo isso, a essa porcaria de pornografia, tá? É realmente devastador a gente ter que sofrer isso nesse momento crítico. De todos os dias a gente sofre isso. E hoje, assim, especialmente, a gota d'água de pessoas terem esse despreendimento de fazer uma besteira dessa, uma nojeira, uma doença desse tipo. Porque crianças, adolescentes e mulheres são as mais vítimas disso tudo, tá? Porque alguém consome essa merda. Desculpe aqui o palavreado, mas é isso que acontece. Então, a gente já pegou os nomes e a gente vai, sim, fazer BO digital e vai ver o que a gente consegue fazer de bloquear esses perfis. Gustavo? Eu acolho essa indignação também, me solidarizo com ela, André, mas aí acho que é aquilo que vai ser importante a gente pensar no coletivo, assim, né? Em algum momento ali eu sugeri, por exemplo, a gente faz, o fórum já tem um e-mail para cada instituição, por exemplo. Então, tu só vai entrar com aquele e-mail daquela instituição. Mas isso é importante a gente pensar coletivamente, né? Numa primeira ocasião que a gente tiver de nos reunir a respeito, para não ficar uma decisão assim unilateral, mas uma coisa mais de consenso da metodologia que a gente vai adotar para aumentar a segurança.
Não, Gustavo, eu apoio também, porque assim, ó, todas as corporações utilizam o e-mail corporativo, e a gente tem um e-mail corporativo, né? Então, o fórum tem para cada instituição. Então, a gente está insistindo em, assim, né, passar pano quente, aceitar, flexibilizar, de entrar outros e-mails, de entrar outros perfis, e acontece esse tipo de coisa. Então, realmente, acho que a gente precisa conversar de forma mais corporativa, assim, mas é isso, a gente já vem há anos, né, Gustavo, sofrendo e lutando para que as coisas sejam digitalmente éticas, né, e profissionais. Nos primórdios das primeiras reuniões, a gente só conseguia receber o link por e-mail, né? Aí depois que começaram a usar pelo WhatsApp, né? Eu acho que é uma alternativa, né? Eu não sei, nós estamos aqui, até que retornou um bom grupo, né? Tinha aqui, não sei se estava previsto aqui a pauta para o CEMAS, não sei se o CEMAS está presente. Também tinha tem inscrições dizendo que não estão conseguindo entrar. A Elaine? Voltando. Eu ia dar o recadinho que a Carol deu ali, tem pessoas tentando entrar, precisam aceitar. Voltando ali para a questão dos orçamentos, eu até já conversei com a Carol, também conversei com a Júlia Scalco, lá da SMED, né? Mas eu não conheço a lei da questão de calamidade pública. Mas a gente vê que o governo consegue fazer as coisas sem licitação, ou seja, sem orçamento. Licitação não é orçamento, traduzindo para o nosso, né, palavreado. Então, não sei quem poderia fazer uma pesquisa mais a fundo, no sentido de liberar, sim, é um estado de calamidade, com base nesse decreto de calamidade, essas instituições, essas 40, que seja, sim, a possibilidade de não apresentar 3 orçamentos. Eu estou, neste momento, fazendo orçamentos porque eu tenho uma verba, eu vou gastar, mas eu tenho que pedir 3 orçamentos. Gente, eu estou há 1 mês pedindo 3 orçamentos. As pessoas, as empresas, não conhecem como é que é esse trâmite de dinheiro público. Então, tu tem que me dar a nota, tem que estar escrito lá no campo, e eles não querem dar orçamento. Orçamento hoje é algo assim impossível. Então, eu não sei, juridicamente, eu acho que a gente poderia, o fórum teria, não sei como descobrir onde que tem esta janelinha dentro deste termo de calamidade, onde, se o governo pode, sem licitação, muito mais nós que estamos executando, né? Então, eu não sei, eu acho que precisamos dar uma pesquisada mais a fundo sobre isso. É verdade. Eu não sei do CEMAS, alguém presente, do CEDICA também tinha pedido antes para falar, não sei se a Simone conseguiu entrar, ia falar um pouquinho do edital do CEDICA. Não, do CEMAS alguém presente? Maria da Graça, do Fórum Estadual? Sim, tudo bom? Tudo bom? Não, eu sou do CEDICA, tá? Tá. Mas na verdade, eu estou aqui pela Federação Espírita, tá? Mas como eu sou do CEDICA e acho que a Simone não entrou, o que talvez ela quisesse dizer é assim, ó, o nosso edital ainda está nos trâmites. Nós não estamos com ele pronto ainda. Então, não tem como acessar o nosso site, que não vão ter nenhuma informação ainda, tá? É só isso que eu queria dizer. Nós estamos finalizando o primeiro, aquele que ela colocou ali, todos os outros, mas esse vai ser o primeiro que vai ser liberado.
mas ainda não estamos com tudo fechado, tá bom? Acho que talvez era isso que ela queria dizer. Tá bom, obrigado. A gente avisa assim que tiver, tá? Tá bom. Obrigado. Bernardo. Mais alguém? Algum informe, pessoal? Ô, Lino, eu só queria pedir algumas pessoas lá no grupo temático do Serviço de Convivência do antigo SASE, tem dúvidas, né, quando é plenária e quando é o nosso encontro do fórum temático, de pedir para as coordenadoras do fórum temático avisar quando vai ter o encontro, porque as pessoas ficam meio perdidas ali. Tá bem. Elaine, tu queria falar? Sim. Eu quero reclamar. Pode? Pode. Então tá. Não, o assunto é FUNCriança. Eu estou há 1 ano tentando receber um dinheiro que eu captei até janeiro de 2023. Gente do céu, é algo inexplicável. Aí eu chutei meio pau da barraca, né? Porque eu já estava com o processo prontinho para entrar via jurídica, porque eu acho um absurdo eu ficar 1 ano pedindo meu dinheiro. O meu, né? Não é de ninguém, é meu. Então, assim, eu peguei e disse, olha, ou eu liguei, né, para a gerente do FUNCriança e disse, ou vocês pagam, ou eu vou cobrar com juro e correção monetária, estou com o processo prontinho para ajuizar a causa. Porque é impossível esse tipo de tramitação. Bom, no dia que eu falei e troquei os pés pelas mãos, no mesmo dia, eu falei em torno das 5 horas com a pessoa, no mesmo dia, o meu processo andou 4 setores, em questão de 1h30, pum, 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 né? Aí, pô, e aí, como é que, e agora, o que acontece? Liguei para lá de novo, e agora, o que acontece? Ah, pois é, tem que ser publicado, tá? E vai ser publicado quando? A decisão que eu posso receber, porque eu já tinha até assinado o termo de fomento. E ficou enrolação. Aí hoje eu liguei de novo, o que aconteceu? Caminhou de novo, passou por mais 3 etapas. Gente, não é possível que a gente aceite que o FUNCriança caminhe deste jeito. Não dá. Inclusive, essa verba é para PPCI. Eu consegui que a criatura me garantisse o preço de 1 ano atrás, tá? Não sei exatamente como ele faria isso, só que eu tinha que dar um retorno até ontem. Consequentemente, não entrou dinheiro, eu não consegui que ele executasse, e eu vou ter que entrar pela enésima vez, né, com alteração do plano de trabalho. E aí, lá naquele manualzinho maldito, se eu entrar com alteração do plano de trabalho, vai começar tudo de novo. Vai passar pela plenária, vai passar pela comissão A, B, C, plenária vai autorizar, vai passar, vou levar mais 1 ano. Eu não sei onde é que nós temos que atuar para que o FUNCriança deixe de fazer essas barbaridades. Eu sei de outras instituições que estão com o mesmo problema. Eu acho isso cúmulo. Então, eu não sei, sinceramente, eu fico assim, para quem eu vou reclamar? Acho que vou ter que reclamar para o Papa. Porque, né? Agora vão me dizer, a desculpa, mas que eu mais ouço, não, é que está todo mundo cuidando da enchente. Sim, mas há 1 ano atrás não tinha enchente nenhuma. Então, assim, eu não sei de que forma o fórum, não estou conseguindo aqui achar um jeito da gente partir para cima. Não sei se é uma audiência pública, se é fazer a denúncia para o Tribunal de Contas, se é fazer
uma denúncia lá no Fundo Nacional, que é ele, que é imposto de renda, é ele que abre mão daquela dedução do imposto de renda para que as instituições recebam. Sei lá, é tudo isso que eu estou pensando, e estou bem indignada porque meu dinheiro não vai chegar para fazer tudo que eu tenho para fazer. Era isso. Eu não sei, quer passar na frente, Carol? Quer falar? Posso falar. Já estou também acompanhando esse processo junto com a Elaine. E assim, Elaine, eu te aconselho a entrar na justiça. Sabe? Porque assim, nós... Estou com tudo pronto. Tá, entra então. Porque assim, infelizmente, nós estamos com alguns processos dentro do Fundo Criança. E amanhã nós vamos ter um seminário sobre o marco regulatório para que a gente possa parar com interpretações, vamos dizer assim, né? Porque nós não podemos ter interpretações da lei, interpretações conforme o que eu acho, o que tu acha, não dá, né? E aí eu acho que a gente tem que ter uma só posição e liberação rápida, né? A gente não pode ter uma burocracia tão burocracia assim. E aí a gente precisa liberar com mais rapidez esses recursos. Nós já conversamos com o prefeito, já conversamos com o André Coronel, nós já estamos vendo a questão da Procempa também agilizar os processos mais rápido também, para que todo mundo possa ter mais rápido acesso. Mas, assim, também estamos com funcionários lá no Fundo Criança a menos. Hoje, a gente teve uma reunião com o André Coronel. Uma das questões que eu pedi novamente é que os funcionários do Fundo Criança possam retornar, porque não tem como não ser acelerado os serviços. Tudo isso a gente já cansou de dizer. Assim, lá na época que a Roberta era presidente, acontecia, infelizmente, das mesmas formas. Agora, quando eu estou presidente, também as mesmas coisas. E eu acho que realmente a gente tem que dar alguns bastas. Acho que tu tens que entrar na justiça, e eu acho que também a gente pode fazer algumas audiências públicas, fazer alguns encaminhamentos para o Tribunal de Contas. Hoje, por exemplo, a gente saiu com uma demanda para a gente ir para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público, para a gente poder flexibilizar a questão de prazos para chegar o dinheiro na instituição e prazos para também ampliar o período de gastos. Então, a gente tem que realmente chegar junto no Tribunal de Contas, junto no Ministério Público, para a gente poder reforçar todo mundo e a gente poder liberar esse recurso de uma vez. Santo? Então, eu queria aproveitar primeiro para falar com a relação ali do que a Lucimar trouxe, que eu concordo também, que assim, eu não sei se está presente aqui alguma das coordenadoras do temático do SCFV, mas para elas criarem um grupo de WhatsApp, porque está difícil a comunicação. E daí, se elas puderem criar um grupo das coordenações e nos incluírem, vai facilitar essa comunicação. Mas é um dos poucos temáticos que não há um grupo das coordenações. Isso nos ajudaria. Daí não sei se tem aqui, mas se tiver, se puderem fazer, agradeço, vai facilitar essa comunicação. Desculpem eu me meter, porque assim eu sou ansiosa, entendeu? E eu acho que falta a questão de a coordenação estar mais entrosada para informar a gente, entendeu? Porque as pessoas ficam esperando as informações não chegam. E eu tô cansada de ser a chata da história, de ficar colocando ali, tá, mas e aí? Tá, mas e aí? Sabe? Eu acho que também não abriram votação para se alguém quisesse entrar na nova coordenação. Isso faltou, porque eu ia me disponibilizar, mas não abriram, eu não me disponibilizei. Vamos ver se a gente consegue chamar isso na próxima reunião e pedir para o pessoal estar trazendo. E o que eu queria falar também ali sobre a questão do Fundo Criança, gente, a Defensoria Pública é um bom caminho para a gente estar acionando essa judicialização. Eu tenho hoje conversando com o pessoal, eles me disseram que quem estava tendo algumas dificuldades sobre outros âmbitos com relação à prefeitura,
de dificuldade com relação, às vezes, até de resposta do Ministério Público. Parece que a Defensoria Pública tem se mostrado um bom caminho para estar conseguindo essa ação. Então, talvez seja, inclusive, através da ouvidoria. Eu estou para conseguir um contato, ficaram de me passar um contato de alguém lá de dentro que poderia estar ajudando nisso. Quando eu conseguir, eu comunico, tá? Porque eu ainda não tenho. Mas um processo é a Defensoria Pública, parece que ela está mais ágil, né? Então, só para estar dando essa ideia. Sim. Débora Machado. Então, fazendo um gancho ali sobre o que a Elaine estava falando sobre o Fundo Criança, se alguém pudesse me auxiliar em relação à quantidade de retenção dos projetos, né? Porque uma hora na carta de captação eles colocam um valor, daqui a pouco lá no DOU ele também coloca outro valor, e daí na hora que a gente solicita o dinheiro é o valor que eles querem, daí não tem um critério. Eu queria saber se teria como alguém me explicar, para a gente conseguir entender juntos. Lá vai, Carol. Ai, deu. O critério é a resolução 150, tá? Até posso buscar ela aqui para mim não falar uma coisa errada, mas 10% e 5% e retenções, tá? Quem não tem retenções é acolhimento institucional. Quem tem retenção de 5%, eu vou errar, eu não recordo de cabeça, mas são 5% e 10%, e é de acordo com a resolução 150. Eu vou procurar ela aqui agora, aqui já, e já falo direitinho, senão eu vou errar ali nos dados. 5% é de manutenção em ação continuada. Instituto São Benedito é a Luísa, eu acho, né? Oi, eu só queria retomar isso que a Elaine falou, e depois eu até cansei e não fui atrás, mas em 2021 a gente também tinha, e não era um grande valor, era 1.500, mas era nosso, né? Até hoje a gente não recebeu, eles nunca deram um retorno da onde foi parar esse dinheiro. E eu sei que a outra instituição até tinha mais do que o nosso. Então, não... isso do Fundo Criança vem a tempo, né? Que a gente está numa situação assim que a gente não tem retorno desse dinheiro dos projetos que a gente faz para captar o recurso. Era só isso que eu queria falar. De que ano que tu falou ali, desculpa? Em torno de 2021, que encerrou a nossa carta de captação, se não me engano, e eu sei que a gente tinha, então, que eu olhei no e-mail, na página, tinha em torno de 1.000 e pouco, mas nunca teve retorno disso. Tu já pediu recurso? Naquela época a gente pediu, até a outra instituição ia entrar com... Desculpa. A outra instituição nossa ia entrar com processo porque tinha bem mais o valor. E a gente discutiu várias vezes, mas depois eu não consegui mais tempo de ver isso e foram entrando outras coisas e acabei esquecendo. Agora que a Elaine falou, me lembrei. Não, até porque assim, tem um prazo para recuperar esse recurso. Mas depois na época da a gente carta, entrou. né? Uhum. Na época a gente entrou pedindo, mas não veio. Nunca teve uma justificativa também por que não veio. Mais alguma coisa, pessoal? Sim, só aqui, Lino, no artigo 14, tá? Aí, da resolução 150. Então, será repassado 100% de integral a complexidade para acolhimento institucional. 95% Como é que ficou o horário do óleo também? Para os demais projetos de atendimento direto, manutenção continuada e repasse tem que ligar o áudio de quem está com o áudio ligado. Eu só dei uma aumentadinha no teu. Para os demais projetos, atendimento direto, manutenção, por exemplo, é 95%. Tá? E aí, cadê aqui? Para material permanente, material de construção, terceiros, aí 80%. E o repasse será de 90% para projetos governamental, aí com 50% também, tá? Então, assim, na resolução 150, ali no artigo 14, está bem direitinho a porcentagem. O que varia é de acordo com o teu projeto.
que daí varia de 5% a 10%. Tá? Tá bem. Sim, não, o meu questionamento é porque no DOU está um número e na carta de captação está outro número. Daí, se puder alguém me ajudar. É que às vezes, talvez o que acontece é que, por exemplo, o projeto no todo, né, pode ser considerado um tipo de projeto, mas na hora de uma despesa específica, talvez, estão avaliando diferente, não sei. Não, tu és do Banco de Alimentos, né? Sim. Tá, já me chamaram ali, aí eu vou ver direitinho, porque isso deve ser um engano. Por mais que a gente pode ter errado na carta de captação, podemos, mas se está na carta de captação, ou segue um, segue outro, não tem como fazer uma hora uma coisa, outra hora outra, tá? Mas eu já vou pegar ali o processo, já vou dar uma olhada. Tá bom, muito obrigada, Carol. Tá. É isso, gente. Gustavo? Não, Andréia baixou a mão. Não, Andréia, desculpa. Oi, tudo bom? É da Fundação dos Bancos. É Andréia Conceição. Isso. Sobre os projetos do Itaú, agora a gente tem que enviar para vocês para depois ver o que a gente fazia os projetos e a gente encaminhava direto para o Itaú. Eu gostaria de saber sobre isso. Se tem que submeter para vocês para depois. Os projetos do Itaú Social, eles são a partir de um edital e que são enviados pelo CMDK, tá? Então, todos os conselhos enviam para lá, desde que me conheço por gente, é dessa forma. E aí, como é que acontece? Todas as instituições que querem participar de Porto Alegre encaminham para o CMDK. Digamos que enviaram 20 instituições. Dessas 20 instituições, o CMDK escolhe de acordo com o edital, e um projeto é que é encaminhado para o Itaú. Deste projeto vai concorrer com os demais projetos do Brasil, de acordo com o edital deles também. Tá, obrigada. Gustavo? Seria muito importante a gente fazer algum levantamento ou ter uma estimativa a respeito das emendas parlamentares. Nós estamos aqui nessa reunião com 58 participantes. Seria importante que a gente pudesse ter um número, quantas emendas parlamentares estão emperradas, ou estão encaminhadas, ou estão com este grupo que a gente está reunido aqui. Depois a gente expande mas só para ter uma ideia, se alguém... Tanto da SMED quanto da FASC. Se puder colocar... Gustavo, é importante reforçar que é as emendas de 2023, tá? Isso aí, 2023. Que é as que estão indo para os finalmente agora, né? Daí, se colocar ali no chat, a gente vai contabilizando para a gente levar adiante ali para a secretaria ali. Então tá, gente. É isso por hoje. Então, muito obrigado pela participação, né? Desculpa pelo ocorrido, vamos tentar corrigir para que não aconteça mais. Vamos encontrar meios de nos proteger, né? E até a próxima, e qualquer dificuldade também pode procurar direto a coordenação, né, Gustavo? Isso. Não esqueçam, só sai da reunião depois de ter colocado ali a emenda 2023. Obrigado. Uma boa semana a todos.